Turma, para finalizar as aulas dessa semana, tá? Nós vamos, as aulas dessa semana, nós vamos agora para o módulo 13, tá? A aula, então, hoje, dessa terceira aula do módulo 13, nós vamos falar sobre densidade, tá? Então, tá aí na página de vocês, na página 10, tá? Então, densidade. Uma propriedade que vai levar em consideração a massa de uma substância pelo volume que essa massa de substância ocupa. Então, a densidade, ela é uma propriedade específica da matéria. Cada substância pura, no seu estado puro, ela tem uma densidade. Tá? Assim como ponto de fusão, ponto de ebulição, são propriedades que caracterizam, são propriedades específicas de uma matéria, a densidade também é, tá? Então, a densidade, ela relaciona a massa da substância, que é uma determinada massa, qual que é o volume que ela ocupa. A densidade, ela não é uma propriedade, né? Ela não é uma propriedade extensiva, ou seja, não depende da quantidade. Ela não varia com a quantidade. Não é igual a termoquímica, né? O calor de reação, que dependendo da quantidade eu vou aumentar ou vou diminuir aquela quantidade absorvida ou liberada, tá? Então a gente faz até regra de 3, eu tenho tantas quantidades, 1 mol libera tantos, se eu colocar 2 mols, qual vai ser a quantidade que vai ser liberada de calor ou absorvida, né, de ΔH, tá? A densidade não. Por que ela não varia? Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho 10 gramas, vamos colocar como a água, né, que a água a gente tem que saber o ponto de fusão dela, que é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição dela, que é de 100 graus Celsius, isso tudo a nível do mar, 1 atm de pressão, né? E a densidade, né, a 25 graus Celsius, a densidade da água é 1. Então, se eu colocar 10 gramas de água, ela vai ocupar um volume de 10 ml. Aí 10 por 10 vai dar 1, tá? Então, se eu colocar 20 gramas de água, 20 gramas vai ocupar 20 ml, então 20 por 20 vai dar 1. Então, perceberam? Se eu aumentar a massa de uma substância, o volume também vai ser aumentado. Então, se eu aumento em cima e vou aumentar embaixo, a densidade já vai ser constante, ela vai ter sempre aquele mesmo valor. Por isso que é uma propriedade intensiva, uma propriedade que ela vai caracterizar a substância. Cada substância tem a sua densidade, tá? E aí, olha lá, né? Normalmente, qual que é a unidade que a gente usa para identificar a densidade? É muito usada essa gramas por centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos equivale a ml, tá? Então, da substância do estado sólido do líquido, a gente usa muito gramas por centímetro cúbico. Da substância dos gases, usa-se muito gramas por litro, tá? Porque o gás, ele ocupa um volume, né, maior, então eles padronizaram como sendo litro, tá? Mas eu preciso guardar eu preciso saber que gramas por centímetro é uma unidade que identifica a densidade, tá? Aí vamos lá, né? E aí? Então, igual eu havia falado para vocês, né, na aula passada, que para a gente saber, para a gente prever se determinada substância vai flutuar ou vai, né, precipitar, afundar em outra substância, eu só consigo observar isso em misturas heterogêneas. Misturas homogêneas eu não consigo observar se vai flutuar, se não vai, até porque não vai ter fases, né? Vai formar uma fase só na mistura homogênea. Então, no caso, se é um sólido e um líquido, né? Então, se o sólido for mais denso que a substância líquida, ele vai afundar. Se ele tiver densidade, né, igual ao do líquido, ele vai ficar no meio. Se ele tiver a densidade menor que a do líquido, ele vai ficar em cima, ele vai flutuar, tá? É o que acontece aqui em líquidos immiscíveis. Se eu tenho 3 líquidos que não se misturam, tá? Aí o mais denso fica embaixo, aqui representado pela letra C.
O intermediário, representado pela letra B, vai ficar no meio e o menos denso vai ficar em cima, tá? Ele fica em cima. Então, dá para a gente estar prevendo qual vai ser a posição de líquidos quando nós temos misturas heterogêneas, tá? E aí tem esse aparelho chama densímetro, tá? Esse aparelho, ele é um dispositivo que ele tem chumbo aqui na ponta e ele vem, tipo, tem uma pontinha de um termômetro, tá? Graduado, viu? Essa graduação, o que ela vem? Ela vem falando, destacando qual que é a densidade de determinada substância. Densidade também, gente, a gente chama, tem o sinônimo de massa específica, tá? Então, massa específica também, esse nome de densidade. Então, a gente coloca esse densímetro, é muito usado para medir densidade de quem? De substâncias líquidas, tá? Viu? A gente coloca esse densímetro na substância, mergulha na substância líquida dentro do recipiente e aonde ele parar, eu vou ter a densidade, tá? Aí, observação, né? Então, um líquido, quando o líquido é bem denso, o que acontece, né? Percebam aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas vocês vão ter o slide disponível, depois você está verificando, que à medida que abaixa a densidade, ela vai crescendo. Aqui, ó, tá 20, 30, 40, 50. Então, se eu tenho um líquido muito denso, o que vai acontecer com esse densímetro? Ele vai subir, tá? Então, por quê? Porque, igual eu falei para vocês, a substância mais densa, ela fica embaixo, e a substância menos densa, ela vai ficar em cima. Então, o densímetro funciona assim. Eu mergulho no líquido, se eu tenho um líquido denso, quanto mais denso for o líquido, mais vai subir esse densímetro. Quanto mais leve, menos denso for o líquido, mais esse vai descer, tá? Então, se eu tenho um líquido, vamos supor que a gente tem uma água pura. Se eu colocar sal, de cozinha ali nessa água, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a densidade, porque vai ter influência nesse sal que tem uma densidade. Eu vou aumentar essa densidade desse líquido, então o que vai acontecer com o densímetro? Ele vai subir, tá? Então, se eu tenho um solvente puro, se eu colocar mais soluto, o densímetro ele sobe porque ele vai ficar menos denso, tá bom? E se eu tenho, igual aconteceu aqui, ó, então, olhando por aqui, ó, dá pra gente perceber que o líquido menos denso, que tem a menor densidade, é o líquido C, porque lá o densímetro tá bem lá embaixo, certo? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque caiu uma questão do Enem sobre densímetro, tá? Sobre se tinha lá água pura, colocou sal e o que aconteceu com o densímetro? Aí você tinha que marcar a opção que o densímetro estava para cima, né? Então tinha a opção que o densímetro abaixou e tinha a opção que o densímetro elevou. E como eu aumentei a densidade, eu aumento, né? Então o densímetro ele vai fazer o que? Ele vai subir, porque aí vai dar a graduação, mostrando que o líquido é mais denso, tá? E quando eu quero achar a densidade, ou seja, a massa específica de um sólido com formato irregular, como que a gente faz, né? Se tem o formato, eu não consigo determinar o